Afinal, Diogo, se holding familiar é tão boa assim, por que todo mundo não tem uma? Por que toda a família não faz a sua? Essa pergunta é muito comum, então eu resolvi nesse vídeo resumir em 4 motivos principais por que as pessoas, as famílias não fazem a sua holding familiar. Porque você vai se surpreender quando perceber que não tem muito a ver com o custo não. Complexidade. Primeiro grande motivo é a complexidade da matéria. Preciso confessar para você, não é fácil falar sobre holding familiar, porque ela envolve várias áreas do direito. Eu vou listar 6 delas. Direito civil, direito societário, direito tributário, direito imobiliário, direito de família e direito de sucessões. Quer mais? Ainda a pessoa tem que saber um pouco, algumas noções sobre contabilidade. Não é pouca coisa. Existem poucas áreas fora do direito em que o profissional possa atuar nesse sentido e tenha que entender de tantas áreas assim. Precisa ser especialista em todas essas áreas? Olha, se eu falar para vocês que não precisa, eu vou estar mentindo. Mas a verdade é que todas as áreas ligadas à holding familiar, você precisa ser um pouco especialista. E não é todo mundo que é assim. Quer dizer, o tributarista, ele vai saber sobre a área dele específica, pode ser o maior especialista em direito tributário, mas dificilmente ele não vai tropeçar um pouco nas questões de direito societário, porque não é a especialidade dele. E o especialista em direito imobiliário? Ele também talvez não saiba questões de sucessão de família tão bem quanto um especialista nessas áreas. Então, faltam especialistas mesmo no mercado, especialistas em holding familiar. Então, o primeiro grande motivo pelos quais as pessoas, as famílias não fazem holding familiar é justamente a complexidade da matéria. O segundo motivo pelo qual as pessoas não fazem holding familiar ou até ficam reticentes, com medo de fazer holding familiar, é a falta de especialistas de verdade no mercado. Eu acabei de falar que as áreas envolvidas pelas holding familiares são diversas, né? São 6 lá áreas, mais as noções de contabilidade. Mas a verdade é que não existem muitos cursos de especialização em holding familiar. Daquilo que eu vivenciei até hoje, já faz 15 anos que eu estou no mercado, para você ser especialista em holding familiar, você tem que ter ralado muito, experimentado até na própria pele. Então não é tão fácil encontrar alguém que fale com propriedade e passe essa segurança para a família que procura essa ferramenta de sucessão, de proteção, de economia de impostos. A desinformação. Gente, a gente sabe que vivemos em um oceano de informações na internet. Todo mundo pergunta para o Google as coisas e muitas vezes o Google vai lá e faz o autocompletar, já até completa a pergunta que você ia fazer, ele adivinha a pergunta que você ia fazer. Mas qual é o problema disso? É que muitas vezes você não é levado para um conteúdo rico, um conteúdo que de fato esclareça para você quais são os benefícios, quais são as vantagens e até mesmo os riscos de entrar num planejamento de holding familiar. Muita gente acaba se deixando levar, tem muito autodidata e eu não acho isso um problema, eu acho que pelo contrário, se as pessoas estudassem direitinho, elas conseguiriam até fazer as próprias holdings familiares, não ia precisar um ponto ou outro de auxílio de um profissional, é o que eu acredito mesmo. Mas o fato é que por desinformação, muita gente já trouxe a situação quando a família já tinha até se dado mal. É como trazer o paciente, depois que ele se automedicou, já deu os seus problemas, não procura um profissional e aí chega o problema para a gente resolver. O que você pode fazer? Você só pode amenizar o problema. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da desinformação, mas ela não deixa de ser um dos motivos pelos quais as pessoas, pela experiência ruim das outras, acabam se afastando do mundo da holding familiar. Quarto e último motivo pelo qual as famílias se afastam do mundo das holdings familiares. Tabu ou medo? O brasileiro, acreditem, vocês até devem saber, tem muito a cultura do nome no papel. As pessoas elas precisam ter o nome delas nas escrituras para ficarem de bem, para entenderem que aquilo significa que elas têm um patrimônio no nome delas. E quando você vira para essa pessoa e fala, não, vamos tirar o seu nome das escrituras e vamos colocar os seus bens que você demorou a vida inteira, suou para conseguir numa pessoa jurídica. E isso já gera uma resistência muito grande. Então esse é um primeiro tabu. Outro tabu, as pessoas têm medo de perderem o poder de decisão sobre aquele patrimônio, de ficarem na mão dos filhos. Alguns clichês são verdadeiros. Tem gente que espera sapato de defunto, não é verdade? O senhor e a senhora ficam com medo
de acabarem ficando nas mãos de filhos, de netos, até genros e noras no final da vida deles. Então, por esse medo da perda do poder de decisão sobre os imóveis, as famílias acabam se afastando do mundo da holding familiar, dessa ferramenta que é tão boa para planejar a sucessão das próprias famílias. A verdade é que eu vivo batalhando com o fantasma dentro do escritório. Fantasma que eu não criei, seja por má aplicação da ferramenta da holding familiar, seja por especialista que não era tão especialista assim e gerou uma má experiência para uma família que aí passou para outra. Aquela história, mas eu já fiz aquela holding e não deu certo. Mas meu tio fez e hoje o nome dele está sujo para sempre. Eu posso não ser vidente, mas eu tenho quase sempre certeza que foi a má aplicação da ferramenta que gerou aqueles, ou talvez não devia nem ter aplicado aquela ferramenta para aquela família e foram em frente mesmo assim, sem saber do risco que eles estavam prestes a enfrentar. Agora, se você lembrou de uma história dessas, algum medo, algum tabu, de gente que entrou nesse mundo da holding familiar e se arrependeu, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, eu quero ver, eu quero ler, conversar com vocês. A ideia desse canal é sempre essa mesmo. Não esquece de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, de dar o like se você gostou do nosso vídeo e de compartilhar ele com as pessoas que você tem certeza ou acha que vão gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo.